Salve, salve, galerinha! Voltamos depois de todo esse tema pesado aí que nós passamos até agora, que é um passo além de tudo aquilo que você viu se você já tem a sua certificação CPA 10. Agora o nível subiu um pouquinho, né? Mas foi até o último slide, né? A partir dessa aula, voltamos a um tema mais tranquilo que você já está calejado de saber se você fez a sua prova de CPA 10. Se você trabalha no mercado financeiro, também é um tema bem mais tranquilo, né? E nós vamos começar a falar então sobre juros. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso aí à certificação de CPA 20, nosso preparatório que nós estamos fazendo gratuito aqui para você no nosso canal Francesca Educação Financeira. Falando em taxa de juros, vamos lembrar do conceito de taxa de juros. Então, o que é o juro, né? Juro é um valor pago pelo capital. Imagina então que você precisa de dinheiro emprestado. Se você precisa de dinheiro emprestado, você vai pedir dinheiro emprestado para alguém. E se não for uma pessoa muito próxima, pai, a mãe, né? Irmão, irmã, o cunhado normalmente não é tão próximo assim, né? Então, às vezes você não vai conseguir isso, mas normalmente, quando você vai precisar pegar dinheiro emprestado, você tem que pagar algo, que é os juros. Então, se você for até o banco, lembra do Sistema Financeiro Nacional, que aproxima ali o agente superavitário do agente deficitário, por exemplo, né? Quando você vai até a instituição financeira pegar um dinheiro emprestado, eles te emprestam com uma garantia, obviamente, né? E você vai devolver esse dinheiro no futuro com juros. A mesma coisa acontece quando nós falamos de investimento. E por que nós vamos bater nessa tecla de investimento? Porque se você está aqui, se você está fazendo a sua certificação, se preparando para CPA 20, é porque você quer atuar na área de investimento ou você quer pelo menos ofertar, comercializar produtos de investimento, principalmente aí atendendo um público alta renda, que é o mínimo que você precisa aí, a certificação CPA 20. E quando nós falamos então em investimentos, a regra é a mesma. Se você deixa o seu dinheiro aplicado numa instituição financeira e eles vão utilizar o seu dinheiro para emprestar para outras pessoas, nada mais justo do que eles remunerem o seu dinheiro também, o seu capital, com uma taxa de juros. Basicamente, aí, essa é a noção principal que você precisa entender sobre juros. E aí, quando falamos em juros, em investimento, nós inicialmente vamos falar de juro nominal. Juro nominal é aquele juro que você recebe, então você foi até a sua instituição financeira e disse assim: eu tenho uma fortuna aqui para deixar com vocês, eu tenho 5 mil reais, ou eu tenho 1 milhão de reais, que daí seria realmente uma fortuna, né? O pessoal que ganhou o Big Brother, não sei se é 1 milhão, 2 milhões, quanto que ganha aí, né? Mas já tem uma boa grana, né? Então, quanto vocês vão me pagar para eu deixar o meu dinheiro aplicado aqui com vocês? E eles vão dizer 1%, 2% ao ano. Olha, eu pago 3,5% ao ano, é o que o governo está falando agora, com a Selic no momento em que está 3,5% ao ano. Outra instituição pode dizer, eu pago 10% ao ano. Essa é a taxa nominal de juros, é o quanto você irá receber. Além disso, existe uma coisa chamada taxa real. Ah, mas professor, essa taxa, então, esses 10% ao ano que a instituição financeira X que me disse que iria pagar, não é uma taxa real? Calma aí, galerinha. Taxa nominal, aquilo que exatamente você vai ganhar lá no final. Mas existe, como a gente já falou lá atrás, um bichinho chamado inflação. E a inflação, se você não lembra desse conceito, volta a alguns vídeos que você precisa entender isso. Tá? A inflação corrói o dinheiro. Então, se hoje você deixa o seu dinheiro lá, que compraria... Imagina você tem dinheiro para comprar uma casa hoje, né? Uma casa com 3 quartos, piscina e etc. Né? Vamos imaginar que é essa casa bonita que o professor está desenhando aqui, certo? Você tem dinheiro para comprar essa casa hoje, ok? Mas você decide não comprar essa casa hoje e você então coloca o seu dinheiro no banco para comprá-la daqui a um ano, porque lá no banco eles disseram que você vai receber uma rentabilidade de 10% ao ano, ou seja, daqui a um ano eu tenho 10% a mais. Será que daqui a um ano o dinheiro que você terá com essa aplicação, mais o dinheiro que você tem hoje, você compra a mesma casa? Se você compra a mesma casa, ok. Se você tem dinheiro a mais, aí sim você recebeu juros de verdade. Mas existe a possibilidade de
daqui a um ano você não conseguir comprar mais a mesma casa por conta da inflação. A casa ficou mais cara, a inflação subiu. Olha, aconteceu uma coisa aqui na cidade e infelizmente diversos imóveis subiram de preço. Não consigo mais comprar. Aquele seu juro nominal, na verdade, não é o mesmo juro real. Por quê? O juro real, aquilo que realmente nós podemos olhar como ganho, significa o nominal, esse 10% que hipoteticamente nós falamos aqui, menos a inflação do período. Ah, nesse período, qual foi a inflação? Foi de 2%. Então, você teve um juro real de aproximadamente 8%. Se no período você teve uma inflação de 12%, então você perdeu dinheiro. O seu juro real é negativo, porque você ganhou 10%, mas no período as coisas começaram a custar 12% a mais. Você não compra mais essa mesma casa, então seu sonho foi por água abaixo. Já se você compra a casa e sobra um dinheirinho, essa diferença que sobrou é exatamente o seu juro real. Viu como eu falei que voltava a ficar tudo mais fácil, tudo mais tranquilo? Continuando dentro dessa pegada de juros, quando nós falamos em juro, em remuneração sobre o juro, né, seja quando você paga pegando dinheiro emprestado ou quando você recebe, que é quando você aplica o seu dinheiro, nós temos duas formas de calcular o juro. O juro simples, certo? Que nós já conhecemos, e o juro composto, que também é popularmente conhecido como juro sobre juro. Lembra disso? Continuando assim, como é calculado então esse tipo de juro? O juro simples, ele é calculado sempre sobre o valor principal. O que é o valor principal, professor? O valor principal é o valor que você colocou. Você colocou R$1.000 numa taxa de 10% ao mês, hipoteticamente, certo? Após um mês, você tem R$1.000 mais 10%. 10% de 1.000 é igual a 100. Parabéns, você é muito inteligente. É isso aí, viu? Só não precisa nem da calculadora. Parabéns. O juro simples vai ser sempre calculado dessa forma. No terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º mês, ele é calculado sempre sobre o valor principal, sempre sobre os R$1.000. Já quando nós falamos em juro composto, que aí é o famoso juro sobre juro, como a gente já falou, o valor ele é calculado sobre o principal mais os juros. Não muda nada no primeiro mês. Juro simples e juro composto, primeiro mês, a mesma ideia, 10% ao mês, R$1.000 aplicado nos dois, você vai ter o equivalente a R$1.100. Já no segundo mês, a diferença é maior, porque quando nós olhamos aí para capital mais juros, no segundo mês eu vou ter os 10% sobre os R$1.000 que eu tinha aplicado lá em juros simples. No juro composto eu vou ter 10% sobre o 1.000 mais o juro daquele primeiro mês, ou seja, 1.000 mais 100, 1.100, e eu vou calcular o juro sobre 1.100 e não mais sobre o 1.000. E assim ocorre sucessivamente, por isso que o juro composto no longo prazo sempre é melhor quando nós falamos em aplicações financeiras. Já se é para você pagar, obviamente, aí você pode optar, se você tiver essa opção, opte no longo prazo em pagar sempre sobre o juro simples, que você paga menos, né? A outra coisa que é importante você entender é a equivalência e a proporcionalidade dos juros. Quando nós falamos em juros simples, 1% ao mês é igual a 12% ao ano. Não muda em nada. Já quando nós falamos em juro composto, você não consegue fazer essa proporcionalidade. Você tem que fazer a equivalência de taxas. E aí, 1% ao mês não é 12% ao ano. Mas, professor, peraí. 1% ao mês, 12 meses, claro que é. Não, em juro composto o cálculo é feito de forma diferente e 1% ao mês, para ser bem específico, nós temos equivalência a 12,68% ao ano. Por isso que eu te falei que no longo prazo sempre o juro composto tende a dar mais. Enquanto aqui em um ano você teria talvez 12%, aqui pensando no mesmo 1% ao mês, como é juro sobre juro, nós temos 12,68% ao ano. Então é importante você entender esses conceitos de juros. E nós continuamos aqui falando então sobre outras noções que você com certeza vai lembrar, que são assuntos mais tranquilos. Falamos também sobre o benchmark, né? Dentro do conceito macro, o benchmark é fazer igual, fazer parecido, fazer algo próximo. Você tem alguém que você se espelha, você quer fazer algo parecido, né? Uma empresa olha algo que outra empresa está fazendo, ele tenta fazer parecido, tenta fazer igual, algo muito próximo para ter aquele mesmo resultado.
O benchmark em finanças é algo que seja a referência. Então, dentro do mercado financeiro, quando nós falamos em benchmark, é a finalidade de acompanhar, ele é um índice. Então, quando eu falo em benchmark, o meu benchmark é o Ibovespa, ou seja, eu quero fazer parecido com o Ibovespa, eu quero ter um resultado parecido com o Ibovespa. Meu benchmark é o DI. O que é o DI? O que é a taxa DI? Não lembra? Volta alguns vídeos e vai assistir novamente, porque você precisa ter esses conceitos afiados para que a gente continue as nossas aulas. Benchmark, então, é fazer igual, fazer parecido, é chegar muito próximo ao resultado. Então, quando nós falamos aí em mercado financeiro, é acompanhar um índice, Ibovespa, DI, IPCA ou qualquer outro índice do mercado. E quando falamos em benchmark, existe a possibilidade de você ser ativo ou passivo em relação ao seu benchmark. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar de fundos de investimento, mas se você for passivo em relação ao benchmark, você só quer acompanhar, chegar próximo, fazer parecido. Já quando nós falamos em ser ativo em relação ao benchmark, o caminho é um pouquinho diferente e a ideia não é só fazer parecido, não é acompanhar, não é estar próximo, mas sim superar o benchmark. Importante, então, relembrando aí conceitos de juro, conceito de benchmark, não se esqueça, e se você ficou com dúvida em alguma coisa, volta, assiste novamente, se esqueceu qualquer um desses temas, o que é IPCA, o que é DI, quais são esses índices, volta nas aulas anteriores, porque o conteúdo começa a ficar mais pesado daqui a pouquinho novamente. Te vejo na próxima aula.